Como que o PSDB se encaixa na polarização marcada pelo PT de um lado, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente Jair Bolsonaro do outro? Ao meu lado aqui, a gente tem o presidente nacional do PSDB, o ex-deputado e ex-ministro Bruno Araújo, que vai falar para a gente um pouco sobre as perspectivas do partido nas eleições de 2020 e 2022. Ministro, obrigada pela presença. Como é que o PSDB está se organizando para a disputa municipal de 2020 nesse cenário atual, na conjuntura política atual do país? Bom, Malu, em 2016 o partido teve a maior vitória política da história recente republicana. Obviamente, 2 anos depois, nós sofremos o que eu já chamei de incidente eleitoral, e tivemos um resultado muito aquém na eleição presidencial 18 que achávamos no mês de janeiro. Agora estamos num processo de reconstrução, procurando afastar de uma vez por todas todo um estereótipo que se construiu do PSDB como um partido de hesitação, um partido de muro, num processo amplo de discussão, preparando para agora, para o mês de dezembro, o maior congresso da história do partido, chamando todos os filiados para decidir sobre todos os temas, ou os temas mais relevantes da vida recente dos brasileiros, e preparando as principais municípios com mais de 100 mil eleitores pelo Brasil afora para termos candidaturas competitivas. E isso inclui, obviamente, a situação das capitais, né? O PSDB vai ser competitivo nas capitais pelo quadro atual? Como é que o senhor vê? Que capitais o senhor acha que o partido pode ter força? Vamos falar um pouco também de São Paulo, né? São Paulo tem uma situação que o nosso foco agora é sobretudo para que Bruno possa recuperar a sua saúde. Nós apostamos tudo na reeleição de Bruno. Se tiver que haver alguma composição com Joyce sempre teve uma relação muito próxima, tanto ao governador João Dória, quanto a muitos integrantes do PSDB. Uhum. Né? Eu acho que seguramente nós teremos uma composição. Joyce é um nome, não tenho dúvida de ser lembrado, mas está muito prematuro. O momento é o foco na saúde de Bruno e ajudá-lo na qualidade da gestão que ele tem como prefeito de São Paulo. O senhor falou que o PSDB quer sair desse momento de hesitação, né, que é algo que acompanha o partido nos últimos anos. Como que o PSDB se posiciona em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro? O PSDB reage quando há atitudes anticivilizatórias, atitudes que não zelam pelo diálogo no ambiente da política e no ambiente da sociedade. Agora, toda atitude que for para ajudar a gerar renda, emprego para a população brasileira vai contar com o PSDB. Mas o senhor acha que o presidente já deu sinais de que em vários momentos ele age de uma maneira não civilizatória? Sim, teve reação do PSDB de forma imediata. Exemplo, quando houve por parte do filho do presidente menções ao ato institucional número 5, que praticamente suprimiu as liberdades civis brasileiras como sendo algo factível de acontecer, e não teve por parte do presidente uma reação à altura. Exemplos como esse. Agora, existe possibilidade do PSDB, na conjuntura atual, apoiar uma reeleição de Jair Bolsonaro? Me parece pouco provável. Não vejo... muitos não acreditam quando dizem, olha, na política não diga jamais, mas não há nada que leve a isso. Primeiro porque o PSDB tem candidaturas próprias desde 1989. Participou em todas as eleições do primeiro e do segundo turno, com exceção da última eleição. Ele vai se preparar para oferecer novas alternativas aos brasileiros para a eleição de 2022. Está muito longe, nós temos muita coisa para cuidar ainda da vida dos brasileiros, mas o ajudar o governo Bolsonaro, no sentido de ajudar a economia, nós vamos ser sempre um parceiro. A possibilidade de ele voltar em Bolsonaro em 2022 é algo que não parece dentro da lógica da política. O PSDB que pode ter os seus pecados e os seus erros, mas o PSDB nunca foi considerado um partido fisiologista ou um partido que tenha colocado os seus interesses na frente do interesse do país. Se nós tivermos que tomar medidas que ajudem a economia e o resultado disso eleitoralmente caia do colo de Bolsonaro, não vai ser isso que vai tirar o PSDB do seu compromisso com o país. O nome de João Dória para 2022 é um nome consolidado dentro do PSDB? Construção. Nós temos, obviamente, o governador de São Paulo, todo ele, primeiro tem um protagonismo de ser um pré-candidato a presidente. Mas ainda quando esse governador é obstinado, disciplinado, entrega resultados e sabe que tem um papel ainda muito importante para contribuir com o país. Mas o PSDB continua tendo diversos quadros importantes, né? No Senado, Tasso Gereissati, governador Azambuja, governador
Eduardo Leite, importantes parlamentares. O governador João Dória, eu digo com absoluta naturalidade, hoje é o principal protagonista e é que ajuda nesse processo de alternativas que o partido tem. Agora, falando um pouco sobre esse processo de polarização, né? A gente tem, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro com um eleitorado bastante consolidado e do outro lado a libertação do ex-presidente Lula recoloca na agenda esses antípodas, né? E como que o PSDB vai se colocar entre esses dois extremos? Primeiro, esses dois polos se retroalimentam. Lula alimenta Bolsonaro, Bolsonaro alimenta Lula, eles se retroalimentam e parte do país no ambiente do centro. Há uma grande diferença, que Bolsonaro pode ser candidato à reeleição e Lula é inelegível, não pode ser candidato a nada. Ele tem que procurar, como fez com Haddad, carregar alguém. Ele nunca é ele próprio. No ambiente do centro, cabe nascer uma liderança natural do país que mostre aos brasileiros que há uma alternativa fora dos extremos. Mas essa liderança, o senhor vê alguém? Os nomes que estão postos aí precisam exercer isso. Não é? Nosso governador João Dória tem de evoluir para isso, eventualmente, como se fala sobre pretensões de Luciano Huck, possam evoluir para isso, sejam um outro governador, um outro senador, um outro brasileiro que se disponha a isso, vai ter que exercitá-lo. Eu não acredito que alguém assuma a liderança do processo político, eleitoral brasileiro, ou se transforme alguém de Estado num verdadeiro líder sem dar demonstração de fluidez, de poder conversar com todas as lideranças. Mas o governador João Dória pauta a sua atividade política muito centrada nesse antipetismo, no combate ao PT, inclusive com afirmações muito duras, né, contra o ex-presidente Lula, contra petistas e contra o PT. Como ele vai conseguir sair dessa posição e construir uma posição de diálogo? Eu acho que fazer um enfrentamento com o PT, nós fizemos de modo recente, o PSDB fez de modo recente e polarizou com o PT desde 1989 todas as eleições. De qualquer forma, o diálogo é necessário em algum momento e seguramente isso tem de evoluir. O diálogo, não estou falando composição, não estou falando entendimento, mas a possibilidade de forma conciliatória respeitar as diversidades. Como é que o senhor faz uma análise da conjuntura que a gente tem hoje, né, do que foi a eleição do Bolsonaro, considerando o processo político anterior, 2014, em que o PSDB teve um papel ativo, o senhor inclusive liderou muito esse movimento, pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e o senhor foi ministro do governo Michel Temer. Como é que o senhor faz uma avaliação histórica da posição do PSDB? Nós tivemos na eleição do ano passado um incidente democrático. Ou seja, um resultado que tem que ser respeitado, consolidado, mas que estava contornado de uma série de estresses da sociedade que reagiu de alguma forma. Nós temos agora que conduzir com essa realidade política, respeitando o resultado, a legitimidade do presidente, o desenho, a diversidade e a heterogeneidade mais difícil dos últimos anos do Congresso Nacional e procurar entregar os resultados que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada. Prazer enorme.